A respeito das vegetações do globo, né, como síntese dos biomas do globo, nós teremos 12 grandes grupos, né, de biomas que vai ter na vegetação suas principais características determinantes. Então nós teremos, por exemplo, a vegetação mediterrânea, a vegetação de tundra, a vegetação, né, de montanha, de florestas de coníferas ou taiga, as vegetações, por exemplo, das florestas, né, tropical e equatorial, as vegetações campestres, né, que aí vão se destacar as estepes, as pradarias, os pampas, a vegetação de cerrado, né, ou savana para o ambiente africano, a floresta temperada e o bioma desértico. Tá? Então esses são os principais biomas que tem na vegetação, né, seu elemento síntese marcante. A gente vai ver cada um desses biomas de forma mais detalhada. Então nós iniciamos aqui com a vegetação mediterrânea, né? Então ela é reflexo do clima mediterrâneo e a vegetação mediterrânea ela apresenta, por exemplo, características, né, de uma formação arbórea arbustiva, então são bem desenvolvidos, mas apresenta também, por exemplo, tufos com gramíneas, então típicos indícios de vegetação com xerofomismo, né? A vegetação seca com espinhos, né? Casca grossa, então vegetação mal desenvolvida. Por que isso? Porque as chuvas se concentram principalmente no inverno. E onde é que essa vegetação se desenvolve? Sobretudo aqui no litoral do Chile, na porção setentrional da África, né? Então no norte da África, e na porção meridional da Europa, ou seja, no sul da Europa. Então é nessa região aqui do mar Mediterrâneo. Aí vai se destacar em termos de fauna, né? Raposas, javalis, pequenos roedores e assim por diante. O outro bioma é o bioma tundra, né? Ou seja, que tem a vegetação, né, característica, né? Sobretudo em função das condições climáticas, né? Então a tundra, ou a vegetação de tundra, ou o bioma tundra, tá? Ela é composta principalmente de musgos, de linques, né? Que brotam no verão e principalmente desaparecem no inverno, das áreas polares, né? Então a região, por exemplo, as regiões polares do globo, são regiões que têm um tendenciamento para o desenvolvimento desse tipo de vegetação. Tá? Onde é que vão se destacar? Sobretudo no norte e no sul do planeta, né? Ou seja, ali próximo ao norte do Canadá, né? E da Europa e da Ásia, e também nas áreas mais que estão em processo de degelo na Antártida, né? Então, são áreas que estão localizadas em altas latitudes, ou são biomas, né? O tundra é um bioma localizado em altas latitudes. O bioma taiga, né, também é um bioma muito importante no conjunto geral dos biomas globais. Esse tipo de bioma ele ocorre no sul, por exemplo, da tundra, né, do bioma tundra. Então, já no sul das regiões polares, né, abaixo já das regiões polares. É uma vegetação um pouco diversificada, né, ele é composto principalmente de coníferas, então, uma vegetação muito homogênea. Tem um aspecto aciculifoliado, ou seja, as folhas em forma de agulhas, né? É localizada principalmente nessa região de clima temperado continental. Então vai se destacar ali, por exemplo, a região do norte da Europa e da Rússia, né? O território canadense também, parte do território canadense. Tá? Então a sua fauna, né, vai ser composta principalmente de morcegos, raposas, né, os polares, renas. Tá? Nós temos a floresta temperada, né? Aqui você tem já um importante bioma, né, global. Ele vai estar localizado, né, nas regiões, nas zonas temperadas do globo, então, principalmente nos países, né, da América do Norte, então, Estados Unidos, Canadá, principalmente, os países também da Europa e alguns países da Ásia, né? Então, no caso das florestas temperadas, elas serão florestas que vão apresentar as 4 estações bem definidas, né? Então aqui, por exemplo, nessa região da Argentina, você tem esse tipo de ambiente de floresta temperada. É uma vegetação muito diversificada, né? Então você vai ter, por exemplo, plantas que caem as suas folhas durante o outono, então são plantas caducifólias, né? Que vai brotar na primavera, tá? Então vai ter também uma fauna também bem diversificada, tá? Então presença de grandes mamíferos, então vamos destacar, por exemplo, cervos, coelhos, né? Lobos e assim por diante, leões de montanha.
tá? Então é muito típico, principalmente dos países europeus, né, e dos Estados Unidos, por exemplo. Então é um bioma muito importante no globo. Aí nós temos as florestas equatoriais, né, que estão localizadas, né, na região equatorial da Terra. Então, desde as florestas equatoriais da América do Sul, né, como também da África e da Austrália e Oceania. Então, se localiza nessas áreas tropicais, né, próximo à linha do Equador. Então, fica próximo aqui essa região da linha do Equador. Uma amplitude térmica é baixa, né, então, em função das temperaturas serem elevadas. Então a vegetação vai ser uma vegetação muito rica, né? Latifoliada, higrófila, então vegetação perene. As folhas mantêm-se, né, verdes o ano todo, né, não cai durante o outono. Os animais também, né, são animais, né, de médio para grande porte, então vai ter uma elevada biodiversidade, né, e destaca peixes, insetos, pássaros, assim por diante. Temos também a vegetação de floresta tropical, né, então um bioma muito importante aqui para a nossa conjuntura, né, então é típico de clima tropical, então é localizado principalmente, né, próximos ao litoral, né, então possuem as características muito semelhantes do anterior, que é da floresta equatorial. Por quê? Porque apresentar uma conjuntura de uma fisionomia latifoliada, né, higrófila, plantas perenes, tá? Então é tipo, por exemplo, da Mata Atlântica brasileira. Lógico que vai se destacar espécies também típicas, né? E às vezes até endêmicas. Então você tem, por exemplo, o mico-leão dourado, a onça, tamanduá, tatus, né? Entre outros, né? Na conjuntura aqui da América do Sul, por exemplo. Então, uma região muito úmida, né? Característica climática, né? E as precipitações também serem elevadas. Nós temos um ambiente de savanas, né? Então, para a gente aqui são os cerrados, né? Então, se localiza principalmente aqui, ó, nessa região aqui, quase que central da América do Sul, aqui da África, uma porção também aqui da Austrália, tá? Então são típicos de florestas tropicais, sobretudo tropical continental ou tropical típico, né? Então a estação do verão vai ser uma estação úmida, uma estação chuvosa, né? E a estação do inverno vai ser seca, né? Então vai chover principalmente no período de verão, né? E as chuvas serão mais escassas, né? Por exemplo, no inverno vai ser frio o inverno, mas com pouca chuva, tá? Então, as árvores vão representar muito bem essas características. Então, serão árvores, por exemplo, do tipo caducifólias, né? Xerófilas também, vai ter essa mistura também. Então, região mais savânica. E os animais também vão ser adaptáveis, né? Então, teremos grandes mamíferos, né? Então, tipo de savanas, né? Como elefantes, né? Como rinocerontes, e mesmo aqui no Brasil, onças, né? Tamanduás, etc. Temos também as formações campestres, tá? Então, as formações campestres são o quê? São os campos. Então, se destacar, por exemplo, as pradarias, né? Nos Estados Unidos, no Canadá, os pampas aqui no Brasil, na Argentina, inclusive também no Uruguai, e as estepes aqui, ó, na região da Europa, né? Na Ásia, bem como na África, tá? Você tem as estepes africanas, tá? Aqui também na Oceania, tá? Tem um pouco também dessas estepes aqui, tá? Então, essa vegetação campestre, né, ela é típica de um clima continental, então são áreas de transição, né, onde elas ocorrem, ou seja, uma transição para zonas térmicas temperadas, né? Então, você está saindo de uma área, por exemplo, tropical, né, partindo para uma área mais, por exemplo, temperada, tá? Então, vão ser típicos aqui formação herbácea, né? Então, gramíneas, não vai ter formação arbórea, quase que nada de formação arbórea, ou seja, formação de grande porte. Tá? A fauna também, como a zona vai ser muito diversificada, então vai se destacar, por exemplo, algumas aves como ema, marrecos, araras, né? Teremos, por exemplo, típicos, né? A ema, o emo e o avestruz, né? Então, a ema aqui no Brasil, o emo na África e o avestruz ali na Austrália, tipo desses ambientes campestres. Outra também, em termos de biomas, são os desertos e os semidesertos, né? Então,
As precipitações são muito baixas nesses ambientes, então vão variar, né, não passa de 800 milímetros anuais. Tá? Então, são ambientes muito quentes, tá? Então, as temperaturas são muito elevadas, as estações secas são muito prolongadas, esses ambientes desérticos, tá? E semidesérticos. Então, vai se destacar aqui, por exemplo, o deserto do Saara, né? Aqui no norte, região setentrional da África, do Kalahari também aqui nessa região africana, tá? Bem como desertos na Namíbia, também na África, são desertos muito importantes na conjuntura global, tá? Então, as precipitações, como eu disse, são muito baixas. A fauna também vai se adaptar a esse tipo de ambiente, porque como é deserto, geralmente as espécies não serão de grande porte, né? E a pelagem, sobretudo o pelo, né, as penas, etc., também vão ser adaptadas à região, né? Então, a coloração são muito típicas também do ambiente desértico. Então, algumas cobras, lagartos, serpentes, né, alguns répteis, insetos também, né, vão se destacar nessa região, ou seja, nessa conjuntura de bioma deserto e semideserto. Vegetação, né, bem rara, mesmo espaçosa, né, com predominância de, por exemplo, de vegetação xerófila, né, por exemplo, tipo da caatinga brasileira. E aí, por fim, nós temos o bioma, né, da vegetação de altitude, né, que é muito comum nas áreas mais elevadas, nas áreas montanhosas. Então, vai se destacar, por exemplo, nas regiões aqui das rochosas americanas, né, vou marcar aqui, rochosas americanas, também como também dos Alpes, né, europeus, tá? Nós temos também aqui, ó, a Cordilheira dos Andes na América do Sul, tá? O Himalaia, aqui na região asiática, tá? Então são as principais cadeias montanhosas, né, com destaque dessa vegetação de altitude. E um detalhe, né, quanto maior a altitude for, né, mais esparsa será a vegetação. Por quê? Porque geralmente nos topos das montanhas os solos são rasos, então há muito afloramento rochoso. E no sopé a vegetação se desenvolve mais em função dos solos mais profundos. Então você vai ter, por exemplo, que o aumento, né, de altitude reduz a profundidade dos solos, formando, por exemplo, o que nós chamamos de andares de vegetação. Então, maior concentração de vegetação mais arbustiva, né, sobretudo, vão ser nos andares mais baixos, né, por exemplo, da topografia, e nisso, nessa conjuntura, por exemplo, dessas grandes cadeias montanhosas que foram citadas. Tá? Então, praticamente, você vai ter uma baixa diversidade, né, da vida faunística. Então, pouquíssimos animais vão ser encontrados nesses ambientes, né? Inclusive porque também nessas cadeias montanhosas há a formação de calotas polares, né, de gelo, né, que isso dificulta também uma maior diversidade biológica, sobretudo faunística. Então essas foram as características gerais, né, dos principais biomas. Vocês podem complementar isso com as leituras, né, no livro. E aqui é apenas uma visão geral, né, dos biomas da Terra, tendo a vegetação como um elemento síntese de caracterização.